Peguei meu namorado e minha melhor amiga me traindo no casamento dela e todos os nossos amigos sabiam. Então eu os expus durante o discurso do casamento, fazendo com que o noivo dela a deixasse no altar. Quando eu estava na faculdade, eu fazia parte de um grupo muito unido de amigos do meu departamento e ao longo dos anos, mantivemos contato. Somos em 4 rapazes e 3 moças. Uma das moças, vamos chamar ela de Letícia, foi minha colega de quarto na faculdade, e éramos literalmente inseparáveis. Ela é minha melhor amiga desde os tempos de faculdade e recentemente fui ao casamento dela, que foi onde tudo deu errado. Nesse grupo eu também estou namorando um dos caras pelos últimos 8 anos, vamos chamar ele de Nicolas. Para contextualizar, era Nicolas quem era originalmente mais próximo dessas pessoas. Mas depois que começamos a namorar, eu meio que me tornei parte do grupo também e junto comigo, Letícia também. Começamos a namorar quando estávamos no 2º ano. Eu tinha 20 anos na época e nos últimos 8 anos crescemos juntos. Passamos por alguns momentos difíceis, mas sempre conseguimos superar e no ano passado tenho conversado com ele sobre nos casar, mas ele tem me dito que ainda não está pronto. Acho isso muito bizarro porque nós dois somos bem organizados no trabalho e até moramos juntos há 4 anos. Valorizo minha vida profissional, mas também quero me casar e começar uma família, e Nicolas e eu temos brigado muito sobre isso nos últimos meses. Ele acha que estou me precipitando, o que nem faz sentido porque estamos literalmente juntos há 8 anos e ele também vem alegando que preciso me concentrar mais no meu trabalho. O que também não faz sentido porque ganho mais dinheiro do que qualquer outra pessoa que conheço e administro a empresa de material de escritório do meu pai há 2 anos. Muitas mulheres se saem extremamente bem na carreira enquanto são casadas e têm filhos, e eu estou pronta para isso. Então eu realmente não achei que ele tinha razão, e eu sabia que ele estava apenas se recusando a se casar porque ele não queria se comprometer comigo, apesar de estar comigo há 8 anos. E eu fiquei muito chateada com isso. Nós temos brigado sobre isso com bastante frequência nos últimos meses, mas mesmo assim, nós não terminamos, apesar dos problemas que estávamos tendo em nosso relacionamento. E dado o comportamento dele, nem me ocorreu que ele poderia estar me traindo porque ele tinha sido completamente normal. Ou ele se desculparia comigo ou eu me desculparia, mas no final do dia, eu pensava que sempre encontraríamos o caminho de volta um para o outro. Mas eu não acho que esse seja mais o caso porque no casamento de Letícia, eu percebi que ele provavelmente estava me traindo por Deus sabe quanto tempo e a cereja do bolo era que ele estava me traindo com minha melhor amiga, a própria noiva. Descobri isso há apenas alguns dias quando os vi pessoalmente, se pegando no estacionamento do meu carro, de todos os lugares que eles poderiam ter escolhido. Mas em vez de confrontar eles ali mesmo, decidi ir pelo caminho teatral e humilhei ela publicamente. Para contextualizar, Nicolas e eu dirigimos até o hotel onde Letícia se casaria no dia anterior ao casamento e à noite, deveríamos comparecer ao jantar de ensaio, mas eu estava muito cansada da viagem e também tinha enxaquecas muito fortes às vezes, então decidi pular. Mais tarde, à noite, minha enxaqueca começou a piorar, e como eu tinha esquecido meus remédios enquanto fazia as malas, tive que sair para comprar alguns. Foi assim que acabei no estacionamento porque eu não queria andar e os vi brigando. Acho que fiquei lá por uns 45 segundos e assim que descobri o que estava acontecendo no carro, eu simplesmente me virei e comecei a ir embora. Não acho que eles me viram porque estavam muito ocupados. A essa altura, o jantar de ensaio já tinha acabado. Então decidi ir para o quarto de um dos meus amigos para que eu pudesse pelo menos falar com eles sobre o que eu tinha acabado de ver, esperando que talvez eles pudessem me confortar e eu encontraria coragem para confrontar Letícia e Nicolas quando eles finalmente voltassem. Mas em vez disso, quando fui para o quarto do meu amigo, ouvi um monte de vozes de dentro e percebi que nosso grupo estava sentado lá e, coincidentemente, eles já estavam falando sobre Nicolas e Letícia. Eles não só estavam falando sobre eles, como todos estavam rindo pelas minhas costas sobre o quão sem noção eu era sobre tudo isso. Então eles sabiam o tempo todo, e estavam acobertando eles. A única outra garota no grupo, minha amiga Pietra, fez uma piada sobre como eles seriam pegos um dia desses por causa de todas as furtividades que eles estavam fazendo, mesmo durante a preparação do casamento. E aparentemente, eles até ficaram quando eu fui para casa mais cedo na festa de noivado. Todos eles acharam isso muito divertido de falar e eu fiquei horrorizada com o quão casualmente eles estavam discutindo tudo, como se meus sentimentos não importassem para eles. Então eu simplesmente me afastei da porta e felizmente, eles também não me notaram.
Acho que aquele dia foi praticamente o pior da minha vida, mas mesmo assim, depois que voltei para o meu quarto e chorei por cerca de 15 minutos. Decidi não deixar nada transparecer porque já tinha começado a formular meu plano e sabia que daria a essas pessoas uma lição para a vida toda. Então, quando Nicholas finalmente voltou para o quarto, fingi que estava tudo normal e fomos dormir sem nenhuma discussão. No dia seguinte, o dia do casamento, cumprimentei todos normalmente e tudo estava indo bem até que decidi me levantar bem antes da cerimônia começar e, na frente de todos os convidados, disse que queria fazer um discurso em homenagem à minha amiga. Não é assim que as coisas são feitas tradicionalmente, então obviamente houve alguns olhares estranhos. Mas acho que Letícia pensou que eu faria um discurso sincero sobre como eu sentiria falta dela, ou algo assim, então ela permitiu. Foi um erro muito grande da parte dela porque então, eu continuei falando sobre o que eu tinha visto na noite anterior e também trouxe à tona o que eu tinha ouvido nossos amigos falando no quarto deles mais tarde. Sobre os eventos na festa de noivado, enquanto eles estavam relaxando e falando pelas minhas costas. Pelo menos, naquele momento, todos eles tiveram o bom senso de parecer envergonhados. Mas eu não me importo muito com eles, eu só me importava com como Nicholas e Letícia reagiriam ao meu discurso, e claro, assim que eles perceberam o que estava acontecendo, eles tentaram me fazer parar. Foi muito mais fácil para Nicholas, já que ele estava bem ao meu lado, e ele começou a tentar me fazer sentar e ficar quieta, como se isso fosse ajudar a situação. E Letícia surtou totalmente e começou a me acusar de ter ciúmes dela, me dizendo que eu estava tentando arruinar o casamento dela de propósito porque meu namorado não me pediu em casamento, mas acho que ela exagerou em todo esse ato e ficou um pouco na defensiva, então o noivo dela acabou acreditando em mim e ele saiu do palco. Quando ela percebeu que tinha sido deixada no altar, ela começou a correr atrás dele e toda a situação piorou, mas eu não poderia me importar menos com nada disso. Eu apenas sacudi Nicholas de cima de mim, fui até o estacionamento onde já tinha arrumado minhas coisas e guardado minhas malas antes da cerimônia e então, dirigi de volta para casa. 3 dias se passaram desde então e nos primeiros 2 dias eu não ouvi falar de ninguém, mas ontem, Nicholas me disse que ele e Letícia estavam errados. Mas o que eu tinha feito era simplesmente psicótico. Isso porque aparentemente, eu não só arruinei o casamento, mas também destruí a vida dela. Agora, os pais dela não querem mais nada com ela e o noivo dela já a abandonou. Então ela está quebrada e sem teto porque ela estava contando com esse casamento para ajudar ela financeiramente, se é que você me entende. Para uma explicação menos sutil, ela é uma interesseira total e esse casamento foi uma farsa desde o começo. Ela e o noivo não se conheceram por meio dos pais no começo do ano, como vinham contando a todos, mas se conheceram em um aplicativo de namoro. O noivo dela é 6 anos inteiros mais velho que ela e recebeu um ultimato dos pais de que ele deveria se casar ou então ele seria deserdado da família. Por esse motivo, ele estava disposto a encontrar alguém, mas na realidade, não tinha interesse em se casar e até agora estava procurando alguém que aceitasse a ideia de um casamento aberto, mas não teve sorte. Isso foi até que ele conheceu Letícia no aplicativo de namoro e ela descobriu uma maneira de fazer isso funcionar para os dois. Ela também não estava muito entusiasmada com a ideia de se casar, mas estava desempregada há cerca de 1 ano e tentou fazer um monte de coisas, mas não conseguiu encontrar nada que a mantivesse interessada por mais de 2 meses. Tudo o que ela realmente queria era se casar com alguém rico e acabar logo com isso e para sua sorte, a família do noivo era bem rica. Acho que vocês podem entender onde quero chegar com isso. Depois de alguns encontros, eles perceberam que essa seria a melhor maneira de resolver os problemas dos dois, e por um tempo, tudo estava resolvido, mas então, eu fiz aquele discurso, expondo ela no casamento, e claro, como os pais deles não tinham ideia sobre o arranjo pessoal deles, o noivo dela teve que ir embora, porque não havia como os pais dele aprovarem que ele se casasse com uma mulher assim. Então, mesmo que o arranjo deles tivesse sido conveniente, não ia mais funcionar e eles tiveram que cancelar tudo. Ela estava morando com o noivo nos últimos meses e não estava fazendo nada produtivo, já que ela tinha até largado o último emprego de vendedora que ela tinha e agora, depois de todo o fiasco do casamento, nem os pais dela querem aceitar ela de volta. Estou sendo acusado de arruinar a vida dela por ser insensível porque Nicholas acha que eu deveria ter confrontado eles pessoalmente em vez de humilhar os dois publicamente e criar tantos problemas para ela. Até nossos amigos não querem mais falar com nenhum deles e ela está em apuros agora e por algum motivo, ele espera que eu me sinta mal sobre tudo isso agora.
De qualquer forma, eu realmente não me sinto particularmente mal por Letícia e nem acho que sua vida tenha sido destruída. Tudo que ela tem que fazer é encontrar um emprego, continuar nele e fazer algo por si mesma, em vez de depender de outras pessoas. O que não me sinto nem um pouco bem é sobre humilhar as duas famílias publicamente, porque tenho certeza de que o tipo de discurso que fiz não refletiu muito bem em nenhuma delas. Eu conheci os pais de Letícia e sei que eles são pessoas muito legais. Essa é a única parte do que Nicolas me disse que realmente mexeu comigo, e me sinto meio mal sobre essa parte. Sinto que poderia ter acabado com toda essa coisa de humilhação pública e confrontado eles em particular, terminado com Nicolas e deixado tudo isso de uma forma saudável. Mas agora eu criei todo esse drama e me sinto estranha sobre isso. Se você está curtindo o vídeo até aqui, já deixa o like para dar aquela ajuda. E se ainda não for inscrito no canal, aproveita agora para se inscrever e ativar as notificações. Assim você não perde nada do que vem por aí. Bora continuar. Atualização 1. Gostaria de atualizar todos vocês sobre a situação. Eu não me arrependo do que fiz, não preciso me sentir mal por nada porque fiquei chateada com alguma coisa, reagi de forma dura e é isso. Se isso reflete mal em outras pessoas, dificilmente é problema meu. Deve ter magoado os pais dela, mas honestamente, não posso dizer que sinto muito por isso porque embora fossem boas pessoas, Letícia obviamente não era uma boa pessoa e ela mereceu totalmente o que eu fiz. E não estou com vontade de me desculpar com ninguém, nem mesmo com os pais dela, então vou ficar de fora por enquanto. Eu respondi a mensagem para o Nicolas, mas foi só para dizer que ele precisa vir aqui logo e pegar todas as suas coisas para poder dar o fora daqui. Obviamente agora que não estamos mais juntos, não quero mais que ele fique na minha casa e eu realmente não aguentava mais ver todas as coisas dele espalhadas por aí. Então juntei tudo, coloquei em algumas caixas e guardei de lado. Então, quando ele vier, ele pode simplesmente pegar aquelas caixas e sair e não acabamos perdendo tempo. Ele é a única pessoa que ainda não bloqueei porque preciso saber quando ele vai passar. Depois que isso for feito, vou bloquear também. Mas o resto dos meus amigos já foram bloqueados e, claro, Letícia foi a primeira que eu bloqueei. Agora que algum tempo se passou desde o incidente, todas as emoções começaram a me atingir e eu tenho me sentido realmente chateada com tudo. Eu não fui traída por uma pessoa, eu fui traída pelo meu namorado, meu melhor amigo e todas essas pessoas que eu pensava que eram meus amigos. Naturalmente fiquei muito emocionada com isso, mas felizmente minha família biológica esteve ao meu lado e me apoiou muito. Eles têm aparecido nos últimos dias para cuidar de mim, e mais importante, para garantir que eu esteja cuidando de mim mesma. Sou muito grata por isso porque pelo menos tenho algumas pessoas que estão cuidando de mim. Atualização 2. Hoje, quase 9 dias após o incidente, Nicolas me mandou uma mensagem de manhã e me disse que viria à noite para pegar suas coisas. Eu estava bem com isso, e como ele não tinha feito nenhuma tentativa de contato comigo nos últimos 9 dias, eu tinha presumido que quando ele aparecesse, ele provavelmente pegaria suas coisas e iria embora. Mas em vez disso, quando ele veio e eu comecei a entregar as caixas para ele, ele me disse que queria dar uma olhada na casa caso eu tivesse esquecido de alguma coisa. Eu estava um pouco cética sobre isso porque, para isso, eu teria que deixar ele entrar e parecia que seria um processo tedioso, mas, novamente, eu não podia recusar porque eu poderia ter perdido alguma coisa e eu queria terminar essa tarefa de uma vez. Então eu o deixei entrar, ele olhou pela casa e pegou mais algumas coisas que eu tinha perdido. E eu pensei que seria isso, que ele simplesmente pegaria essas coisas, colocaria nas caixas e iria embora. Mas em vez disso, ele começou a ficar na sala de estar, segurando essas coisas e estava ficando muito estranho. Então eu tive que perguntar se ele iria embora ou não. E então ele me disse que realmente queria falar comigo e que esperava que dessa vez eu estivesse mais aberta a abordar o problema, já que já tinha se passado um bom tempo. Foi bem irritante porque ele estava falando comigo como se vários anos tivessem se passado desde o incidente, quando, na realidade, não tinham se passado nem 2 semanas. Além disso, não sinto que precisei abordar nenhum problema com ele, ele me traiu com minha melhor amiga que estava prestes a se casar, e foi isso. Eles eram os problemas, não eu. Então eu disse a ele que tinha sido muito clara com ele quando enviei uma mensagem de texto, e que ele só era bem-vindo aqui enquanto precisasse pegar suas coisas. Agora que ele tinha feito isso, não havia mais necessidade de ele falar comigo ou ficar por perto. Mas ele começou a discutir comigo, dizendo que, embora ele tivesse traído, não era como se eu fosse completamente perfeita.
e eu precisava parar de agir como se isso fosse inteiramente culpa dele. Até então, eu tinha sido rude com ele, mas ainda estava tentando manter a calma, embora estivesse ficando mais irritada a cada segundo que passava. Então, finalmente, quando ele disse isso, eu perdi totalmente a cabeça com ele. E comecei a gritar com ele porque não conseguia acreditar que ele teve a audácia de insinuar que qualquer coisa disso poderia ter sido minha culpa. Estou pronta para reconhecer o fato de que não sou uma pessoa perfeita, mas do jeito que ele disse. Eu sabia que ele estava insinuando que eu de alguma forma o tinha levado a me trair, e mesmo antes de ele começar a argumentar de volta, eu sabia o que ele ia dizer. Eu até continuei pedindo para ele ir embora, mas ele não ia embora, e ele continuou dizendo que eu precisava entender que eu não era uma pessoa perfeita, e eu tinha sido tão tóxica quanto ele. Eu teria chamado a polícia para ele, mas infelizmente, eu estava tão nervosa que nem me ocorreu. Mas de qualquer forma, depois de um tempo, eu estava tão completamente farta da conversa que fui até a porta. Abri ela e fiquei ao lado dela em silêncio enquanto ele ainda tentava se defender. Ele levou vários minutos para entender a indireta e foi muito difícil para mim não dizer nada enquanto ele estava inventando argumentos sem sentido para se defender. Mas eu fiquei em silêncio e fiquei ao lado da porta aberta, esperando que ele saísse. Finalmente ele foi, mas mesmo assim, ele me disse que eu poderia fingir ser uma santa o quanto eu quisesse, mas no fundo, nós dois sabíamos que eram necessárias duas pessoas para arruinar esse relacionamento. Então ele saiu, eu fechei a porta e finalmente comecei a tentar me acalmar porque falar com ele realmente me irritou. Mesmo quando estávamos juntos, ele tinha muita dificuldade em admitir quando estava errado. Mas hoje foi a pior coisa do mundo e estou muito feliz que ele tenha ido embora. De qualquer forma, isso já foi, ele se foi e estou realmente aliviada. Eu já o bloqueei e agora vou passar mais tempo focando em mim mesma porque acho que realmente preciso disso. Já comecei a ir à academia com mais frequência, pois isso realmente me ajuda a me distrair, e também estou escrevendo um diário. Serão passos de bebê antes que eu finalmente sinta que superei tudo porque afinal, independentemente de como terminou, ainda foi um relacionamento de 8 anos. Então, definitivamente vai deixar uma marca, quer eu goste ou não. Tudo o que posso continuar tentando fazer é garantir que essa marca não me incomode muito, eu acho. Atualização 3. Então já faz 2 anos desde minha última atualização. Aqui vai uma atualização sobre como tudo está indo. No trabalho, tudo está incrível, ainda melhor do que antes e estou muito feliz. Também me tornei meio que uma fanática por fitness, e isso é bom. Não tive contato com as pessoas da faculdade faz muito tempo e realmente não me importo com o que qualquer um deles está fazendo. Minha família tem estado lá por mim em cada passo do caminho, cuidando de mim e se certificando de que estou bem, e isso é tudo o que preciso. Tenho muito poucos amigos agora, apenas algumas pessoas da escola e alguns colegas de trabalho, mas pelo menos são pessoas boas que realmente se importam comigo. E nas últimas semanas também tenho visto alguém. Namorar estava completamente fora de questão para mim no último ano, porque eu ainda estava lidando com o trauma do meu último relacionamento. Mas então, um dos meus amigos me apresentou o primo dele na festa de aniversário dela e ele é muito doce, muito gentil e eu simplesmente me senti muito atraída por ele desde a primeira vez que nos conhecemos. Estamos saindo há um tempo. Contei a ele tudo sobre meu último relacionamento e quanto tempo durou, então quero ir com calma com ele antes de ficarmos sérios. E ele entende isso totalmente, ele me respeita e respeita minhas opiniões. E ele é tão doce que até me disse que está pronto para esperar porque eu pareço a garota perfeita para ele. Também estamos na mesma página sobre casamento e filhos, ele quer isso tanto quanto eu e acho que finalmente encontrei alguém que é certo para mim. Pelo menos estou muito mais feliz do que Nicolas e Letícia, que se casaram alguns meses depois da minha última atualização, mas não conseguiram fazer o casamento funcionar nem por um ano. Eles acabaram se divorciando em um ano, e eu descobri isso por um dos meus velhos conhecidos da faculdade que é meio fofoqueiro. Não posso dizer que me sinto mal por eles, já que isso seria uma mentira total e descarada, mas espero que isso sirva como uma boa lição para eles. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!